Então, Atos capítulo 6, vamos ler os 7 versículos iniciais e deles, se Deus permitir, retirarmos então o ensinamento para nós hoje. Diz assim então a palavra do Senhor. Atos 6, 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, nos quais encarregaremos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui a palavra do Senhor. Há um fenómeno curioso que acompanha quase todas as fases de idade. Há um fenómeno curioso que acontece todas as fases de crescimento. Crescer dói. Ver a igreja a crescer também dói. Na vida humana é assim. Existe uma fase das crianças em que existem as chamadas dores de crescimento, não é? Já estou a ver alguns que estão a sentir essas dores de crescimento. As coisas doem, os joelhos doem, as pernas doem. E nós não sabemos exatamente porquê é. Não é uma doença, não é algo que esteja errado no nosso corpo. Vamos ao médico e o médico não nos vai receitar nenhum medicamento a não ser analgésico, se tanto, porque não é nada de errado que se está a passar no corpo. É simplesmente o corpo está a crescer, os ossos estão a crescer, os ligamentos estão a esticar e por isso traz dor. O adolescente também passa por essas dores de crescimento, talvez não tanto fisicamente, o jovem adolescente, não tanto fisicamente, mas às vezes o facto de conhecer um novo mundo, de perceber que o mundo não é assim tão simples como aparentava ser. As relações de amizade são vividas com muita intensidade e, portanto, essas dores de crescimento emocionais também aparecem. Ao crescermos, aparecem dores. Os adultos também. Aquela fase de deixar a vida de solteiro para a vida de casado traz algumas dores. Nós estamos habituados a viver uma certa vida e usamos o nosso dinheiro para determinadas coisas e de repente existem responsabilidades, existem coisas que nós devemos acatar e, portanto, crescer traz dores. Crescer é bom, mas nunca é confortável. E quando abrimos Atos 6, nós percebemos claramente que a igreja também cresce e também existem dores de crescimento. O texto começa com uma destas frases gloriosas. Vejam o versículo 1 do capítulo 6. Começa assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Então a igreja estava em crescimento, a igreja estava em expansão. Haviam várias pessoas que se estavam a render aos pés de Cristo. Nós quase conseguimos sentir o movimento, sentir a vida, sentir o entusiasmo, sentir as conversões, sentir a agitação, os batismos. Estamos a sentir a igreja a crescer. É isso que estamos a ver. Várias pessoas a renderem-se aos pés de Cristo, o número dos discípulos a aumentar, a igreja em Jerusalém a crescer. Mas tão depressa como o narrador de Atos, Lucas, nos traz o crescimento da igreja, também nos traz a dor do crescimento da igreja. Porque o versículo 1 nos diz que nestes dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação, houve murmuração. É uma dor de crescimento que está a acontecer. É quase um humor bíblico. Por um lado nós temos multiplicação, do outro lado temos murmuração. Esta vitalidade espiritual está a acontecer ao mesmo tempo que estão a acontecer falhas na igreja. Estão a acontecer dores na igreja. E é aí que nós percebemos que os problemas que surgem na igreja não são sinais, às vezes, da ausência do trabalho de Deus. Não são sinais de que Deus está ausente da igreja.
Às vezes olhamos para igrejas com problemas, igrejas imperfeitas, e dizemos, Deus não está a atuar nesta igreja. Na verdade, às vezes os problemas, as dores, são porque Deus está a atuar. E Deus está a trazer vida. Uma igreja sem problemas pode muito bem ser uma igreja sem vida alguma. Sem nenhuma vida. Uma igreja sem tensões pode ser uma igreja sem relações que são profundas. Uma igreja sem murmuração pode ser uma igreja onde pessoas não se envolvem o suficiente para deixar que outros toquem na sua vida. Porque quando pessoas se tocam, podem existir tensões e podem existir problemas. Então Atos 6 é este precioso relato que nos mostra uma igreja como ela realmente é. Uma igreja humana, mas ao mesmo tempo divina. Uma igreja com pessoas que são falhas, mas ao mesmo tempo a obra de Deus a acontecer. E o crescimento da igreja a acontecer. Muitas dessas dores que nós sentimos na vida da igreja não são destrutivas, são pedagógicas, porque elas estão-nos a ensinar alguma coisa acerca de quem Deus é, estão-nos a ensinar alguma coisa acerca das pessoas para as quais nós devemos olhar, para as quais nós devemos atentar. Elas mostram-nos onde nós precisamos de crescer ainda mais, mostram-nos quem precisa de cuidado, mostram-nos que nada está terminado e que o Evangelho ainda tem muito trabalho a fazer na nossa vida, em mudar a nossa vida. Assim, antes de entrarmos nos detalhes do texto, nós precisamos de perceber que Atos 6 não é a história de uma igreja que falhou, mas é a história de uma igreja que está a aprender a ser igreja. A história de uma igreja que tem as suas falhas e que está a aprender a ser igreja e a viver como igreja. É nesta tensão mesmo que nós vivemos. É a tensão de crescer e sentir dor. Sentir as dores de crescimento. Então vamos olhar para o problema. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós percebemos o problema. Qual o problema? Nós vamos ver o problema, vamos ver a resolução, ou a solução apresentada e a resolução desse problema, esta tensão que é gerada nestes 7 versículos. Então, em primeiro lugar, vemos, obviamente, o problema. Diz-nos o versículo 1, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam a ser deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. Este é um problema que não é superficial, atenção. É um problema profundo que está a acontecer na vida da igreja. A igreja em Jerusalém era multicultural. Era gerada de pessoas vindas de muitos lados. Para nós isto hoje talvez pareça normal, porque temos aqui pessoas vindas de muitos países, com muitos sotaques, pessoas que vieram e têm realidades e histórias diferentes. Mas para aquela realidade não era assim tão normal quanto isso. Então este ambiente multicultural estava a gerar determinadas tensões. Nós podemos ver de um lado judeus helenistas, isto é, judeus de cultura grega, judeus que viviam na diáspora, judeus que viviam não em Jerusalém, mas viviam fora da zona de Jerusalém antes, e que estavam em contacto com cultura grega, com a língua grega, falavam predominantemente grego e estavam habituados a outro modo de pensar. E depois do outro lado nós temos pessoas e judeus da terra, poderíamos dizer judeus hebreus, judeus dali, judeus que eram mais tradicionais, mais ligados à língua aramaica, mais confortáveis nos costumes da Judeia. E por causa do Pentecostes, o Evangelho atingiu várias pessoas, judeus helenistas e judeus hebreus, e de repente estavam ali juntos, eles todos numa mesma igreja, com as tensões normais de pessoas diferentes juntas no mesmo espaço. Pessoas com expectativas diferentes, pessoas com vontades diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas com línguas diferentes, e estavam juntas no mesmo sítio agora a adorar ao Senhor. Isso gera tensões. A diversidade que o Espírito cria é esta dádiva multicultural. Eu olho para a frente e vejo vários países de origem. Isso é fantástico. Isso é a unidade criada pelo Espírito. Isso é maravilhoso. Nós temos diversas histórias, passados diferentes, temos um trajeto diferente a chegar aqui, temos formas de falar até diferentes, temos palavras que dizemos que significam coisas diferentes na mente de várias pessoas, porque a mesma palavra pode significar diversas coisas. Isso é uma bênção, mas isso também gera tensões, isso geram problemas, geram expectativas frustradas. E é isso que está a acontecer aqui. Os helenistas, segundo o texto, acham que as suas viúvas estavam a ser deixadas para trás. E os hebreus aparentemente não tinham consciência disso. A negligência não parece intencional. É simplesmente aquilo que acontece quando uma comunidade cresce mais depressa do que se consegue organizar.
Então não parece que havia intencionalidade dos judeus hebreus em negligenciarem as viúvas dos judeus helenistas. Mas a verdade é que isso estava a acontecer. Isso estava a acontecer. E aqui tocamos um ponto crucial, porque o problema não são as viúvas, o problema não é a cultura, o problema nem sequer é a murmuração. Vejam que Lucas não traz aqui um juízo de valor, juízo moral, acerca da murmuração que está a acontecer. O problema que Lucas está a destacar é negligência. É isso que está a acontecer. Negligência para com estas viúvas. Esta palavra negligência tem a ver com esquecimento, com deixar passar, com deixar alguém de lado sem querer. E é precisamente por isso que dói. Alguém na igreja que sente que ficou numa esquina, que sente que ficou à margem, que sente que passa sem ser visto. E vejam, as viúvas naquele contexto eram as situações mais vulneráveis, eram as pessoas em situação de mais vulnerável. Não tinham um marido que a sustentasse, não tinham segurança social que providenciasse e, portanto, se não fosse a igreja, como é que estas viúvas conseguiriam sobreviver? Era um grupo muito vulnerável. E a igreja estava-se a esquecer destas viúvas de origem helenista. Então, quando o texto nos diz que elas murmuravam, não nos diz logo que isso é errado. Mas atenção, devemos deixar claro que a murmuração, e a Bíblia fala sobre isso, a murmuração pode ser algo errado. E a Bíblia fala exatamente contra a murmuração pecaminosa. Mas a murmuração às vezes pode ser simplesmente a voz da dor. É a voz de quem tem dor. É a voz de quem se está a sentir de lado. É a voz de quem está a sentir que não está a ser visto. E é isso que está a acontecer aqui. Isto é uma outra lição para nós, porque quando nós ouvimos murmurações na igreja, às vezes a tendência é calar a voz antes de discernir a dor. Antes de perceber se existe, porque é que é causada aquela dor e o que é que está a ser feito. Atos 6 vai-nos lembrar que por trás de muitas queixas, às vezes há fragilidade real. Há fragilidade real. Há pessoas que estão a sofrer. Há problemas que estão a clamar por atenção. A murmuração, quando é trazida à luz, com sabedoria, pode ser a porta de entrada para o amor e para a restauração. A murmuração não é sempre rebelião. Às vezes é só um grito de cuidado. E hoje podemos sentir essas mesmas tensões dentro da igreja. Irmãos, nós conseguimos identificar bem isto nesta igreja. Porque esta igreja está em crescimento. Esta igreja está em franco crescimento numérico. Percebam, há 8 anos atrás, esta igreja tinha metade das pessoas que estavam aqui. É só fazer as contas. Tínhamos cerca de 60 pessoas todos os domingos. Hoje temos 100, 110. A igreja está em crescimento rápido. E, portanto, pode haver problemas exatamente como houve problemas nesta igreja. Não estamos a falar ao mesmo nível, porque estamos a falar de 5.000 pessoas em Jerusalém. Ainda assim pode haver negligência que está a acontecer. Podem haver tensões multiculturais, porque temos também uma igreja diversa como não a tínhamos. Portanto, podem haver tensões geracionais entre jovens e mais idosos, maneiras de ver diferente a igreja, maneiras e sensibilidades teológicas diferentes. Podem haver essas tensões que estão a acontecer dentro da igreja. E nós precisamos de ter atenção a elas. Podem ser tensões de pessoas que estão a ser deixadas para trás. Alguém que sente que ninguém pergunta por ele. Alguém que sente que a igreja esqueceu o seu sofrimento. Alguém que sente que está a passar invisível na igreja. Alguém que sente que existem círculos preferenciais. Grupos que recebem atenção e outros que não. E nós precisamos de ter atenção a isso. O texto está-nos a ensinar a reconhecer que a negligência pode acontecer até mesmo nas melhores igrejas. Esta igreja era dirigida por quem? Pelos apóstolos. E uma igreja dirigida pelos apóstolos tem problemas e dores de crescimento nela. Então até mesmo as melhores igrejas, dirigida por pessoas, liderada por pessoas que caminharam com Cristo, com uma experiência próxima, cheias do Espírito Santo, têm falhas na igreja. Têm problemas dentro da igreja. E por isso nós devemos ter atenção. E o texto está-nos a dizer isso. Que mesmo quando há crescimento, mesmo quando há fervor espiritual, podem existir problemas, pode existir negligência, podem existir dores. A Igreja Apostólica falhou neste ponto, mas o que acontece é que Deus não desistiu dela.
E Deus não desistiu desta igreja, também não desiste da nossa. A pergunta fundamental não é propriamente se a igreja tem problemas, mas o que é que nós fazemos quando os problemas aparecem. Porque os problemas aparecerão, e os problemas aparecem, e os problemas estão presentes, e a pergunta é, o que é que nós fazemos com eles? O que é que nós fazemos depois deles aparecerem? E aqui, portanto, nós devemos perceber que a existência de problemas não é o sinal da ausência de Deus, mas é um sinal da necessidade de sabedoria divina. E a proposta dos apóstolos vai nos ensinar essa mesma sabedoria divina. Vejam o que vem como a resposta dos apóstolos, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. A forma como os apóstolos respondem a este problema é instrutivo, é didático, é fantástico. Primeiro, é uma frase surpreendente o que eles dizem, porque pode parecer duro. Em primeiro lugar, pode parecer duro. Porque eles dizem, não faz sentido, não é razoável, deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. E eles não estão a menorizar, e nós iremos ver isso, a menorizar o serviço às mesas. Não estão a menorizar a resolução do problema. Eles estão só a dizer qual a prioridade na sua vocação, no seu chamado. Mas notem como os apóstolos não tratam deste problema nos bastidores. Sem ninguém ver, sem ninguém percepcionar. O que é que eles fazem? Chamam a igreja para resolver o problema. É isso que dizem. Bem, naqueles dias convocaram a multidão dos discípulos para resolver o problema. Eles entendiam que o Espírito Santo não atua só num. Atua na igreja. E a solução parte da igreja. Parte deste concertar conjunto, na ajuda e no auxílio, na dependência do Espírito Santo, em que nós propomos solução e nós vamos atrás dela. Eles percebiam isso. Quando a igreja está ferida, às vezes resolver problemas em privado pode até aumentar suspeitas e agravar tensões. E os apóstolos fazem o contrário. Luz em relação ao problema. Transparência em relação ao problema. Comunidade para resolvermos o problema. Vamos resolver juntos. Há este problema, vamos resolver juntos. Somos uma família. Somos. Vamos resolver este problema juntos. E então eles dizem algo surpreendente, não é? Não é razoável. Não é razoável que nós deixemos a palavra para servirmos, a palavra de Deus para servirmos às mesas. Mais uma vez, não desvalorize o serviço às mesas. Antes, eleva-o ao ponto de exigir líderes espirituais para que possam fazer esse serviço. Os apóstolos, no fundo, reconhecem que se fossem eles a fazer tudo, eles iriam entrar em cansaço, a igreja não iria poder ser alimentada como deve e a igreja não iria crescer espiritualmente como ela mesmo deveria crescer. Portanto, esta frase não é razoável, é quase que a ideia de não é adequado, não está alinhado com o nosso propósito. Eles não estão a dizer servir às mesas é indigno para nós, ou servir essas viúvas é indigno para nós. Eles estão a dizer a igreja vai perder o seu rumo se nós tomarmos isso como prioridade, quando outros, pessoas cheias do Espírito Santo e de fé, poderão fazer isso. Entra como uma espada no nosso mundo contemporâneo. Porquê? Porque muitas vezes a expectativa é que os pastores, os presbíteros, os anciãos supram todas as necessidades, façam tudo. Que visitem, que aconselhem, que organizem, que preparem, que administrem, que solucionem conflitos, que façam orçamentos, que façam reuniões, que façam telefonemas, que façam mensagens, que façam gestão do edifício, que façam tudo. E não é isso que os apóstolos propõem. No meio disto tudo e de fazer isto tudo, a expectativa da igreja naturalmente é que eles preguem sermões de YouTube, profundos, significativos, virais. E os apóstolos dizem, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer, não é razoável. A igreja não pode esperar que meia dúzia de pessoas, 4 ou 5 pessoas, façam tudo. O resultado será empobrecimento espiritual da própria igreja. E por isso Paulo dizia a Timóteo, tu tens uma prioridade, Timóteo. Tu tens uma prioridade e a tua prioridade é ler, exortar, ensinar até que eu vá. Diz lá em 1 Timóteo 4,13. Ou 2 Timóteo 4,1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Inches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está a dizer, a tua prioridade é essa. Não te distraias da tua prioridade. Por isso eles afirmam, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
Eles entendiam que a pregação não é uma palestra, não é algo que é preparado em cima do joelho. A oração não pode ser um adereço. A palavra e a oração são o centro da vida espiritual da igreja. Uma igreja que não prioriza a palavra, ela morre. Uma igreja que não prioriza a pregação da palavra começa a ser guiada por tradições, começa a ser guiada por preferências, começa a ser guiada por pragmatismos. Uma igreja que não valoriza a oração transforma-se rapidamente numa igreja com objetivos espirituais, mas caminhos humanos, porque não depende de Deus no processo. Então, uma igreja tem que valorizar a palavra e tem que valorizar a oração. Mas reparem, reconhecer a importância da palavra e da oração não desvaloriza tudo o resto. Porque o que é que eles dizem? Não é razoável que fazemos isto, mas escolham vocês, homens, cheios do Espírito Santo e de fé, a quem possamos encarregar desse mesmo serviço. Ele eleva o serviço. Aqui estamos a falar, muita gente considera aqui a instituição dos primeiros diáconos. Aqueles que estavam prontos a servir, aqueles que estavam prontos a ir. Porque é que ele pede pessoas, que é do serviço aparentemente simples, de dar o suprimento físico a estas viúvas? Porque é que ele pede pessoas, eles pedem pessoas cheias do Espírito Santo e de fé? Porque isto é um trabalho espiritual. Não é um trabalho simplesmente organizacional. É um trabalho espiritual. Há um problema de murmuração, há um problema de falta de cuidado, há um problema de negligência, há um problema de unidade. Para este serviço são precisas pessoas que supram fisicamente, mas se preocupem espiritualmente. Que se preocupem espiritualmente pelo bem dessas pessoas, pelo bem da própria igreja. Estava a igreja a partir-se, judeus e helenistas de um lado, judeus e hebreus do outro, por causa de um problema prático. Este problema prático precisa ser resolvido por pessoas espirituais, que mantenham o alvo, que olhem para a frente, que sejam cheias do Espírito Santo, que sejam cheias de fé e que possam agregar pessoas, não separar pessoas. É isso que eles fazem. Eles procuravam pessoas que eram marcadas por maturidade espiritual. Não era um serviço logístico, era um serviço espiritual. Irmãos, e vocês saberão com toda a certeza, porque experimentam isso. Há diáconos que, sem abrir a Bíblia numa reunião, pregam mais Cristo com o seu serviço do que com a sua boca. Pregam Cristo na forma como se preocupam com a unidade, se preocupam com as pessoas, se preocupam com a negligência, se preocupam com a murmuração e tentam suprir essa necessidade. A igreja torna-se mais forte, não quando os apóstolos fazem tudo, mas quando a igreja participa dessa decisão e escolhe homens que possam suprir essas necessidades. Então é a igreja que está a curar a igreja. Percebem isso? Não são os apóstolos que estão a tratar as feridas. Os apóstolos estão a servir de mediadores para que a igreja cure a igreja. Ela mesma se cura ela própria. Que estas dores de crescimento sejam sanadas. É isso que está a acontecer. A resposta dos apóstolos, então, esta combinação de sabedoria. Eles ouvem a dor da igreja, preservam o essencial da sua vocação, palavra e oração, e criam espaço para outros servirem consoante os dons que Deus lhe tem dado, confiando que o Espírito age não só em alguns, não só na liderança, mas na igreja toda. O que nos leva então à resolução, no fundo. Diz o versículo 5 que a proposta agradou a todos. Elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito, de Antioquia. Em primeiro lugar, notemos que esta resposta agradou a todos. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. As propostas colocadas, às vezes, não agradam a todos. Mas neste caso, o Senhor providenciou que agradasse à igreja toda. Escolham, e eles agradaram-se dessa solução. A congregação que antes murmurava, agora estava a concordar. Concordava conjuntamente. Já havia unidade ainda antes das viúvas serem saciadas. Já começava a haver unidade. Já começava a haver amor. Já começava a ferida a curar. E Lucas continua. Vejam, escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Porquê que Lucas nos coloca aqui estes nomes? Lucas podia ter dito, e escolheram os homens. Não, Lucas coloca os nomes dos homens. Porquê?
Porque estes nomes são nomes gregos. Quem é que tinha as queixas? Os gregos. Os gregos tinham-se queixado que as suas viúvas estavam a ser desconsideradas. De onde sai a solução para o problema? Dos gregos. Percebem? Sabedoria fantástica apostólica. É precisamente aquele que nota o problema que é a solução para o problema. É precisamente aquele que nota a falta que é a solução para essa mesma falta. Eu costumo dizer, às vezes nas aulas nas encontros de introdução à membresia, em relação aos dons. Eu cresci num ambiente em que nós tínhamos um teste quase psicotécnico acerca dos dons na igreja, não é? Nós preenchíamos um questionário e depois no final diziam-nos, tu tens este dom ou tu tens aquele dom. Eu não creio que a Bíblia nos ensina dessa forma os dons que nós temos. A Bíblia vai nos dizer os dons que temos consoante o peso que o Espírito Santo coloca no nosso coração para a resolução. Há esta falha. Vocês notam esta falha na igreja? O Espírito Santo está-vos a chamar para suprir essa falha. Há este problema e aquele problema. Há esse peso no vosso coração. Às vezes o peso pode ser a misericórdia para com os outros. Tu tens o dom de misericórdia, meu irmão. Às vezes o peso no teu coração pode ser a contribuição. Tu tens o dom de contribuição, meu irmão. Às vezes o teu peso pode ser um peso de organização, de logística, de entrada, de tantas outras coisas. Tu tens esse dom dado pelo Espírito Santo, um dom espiritual para a bênção do corpo e a edificação do corpo. É precisamente naqueles que notaram a falha, que os outros não se tinham apercebido, é precisamente nesses que notaram a falha que o Espírito Santo trabalha e desses que tira a solução para o problema. Eles são gregos. Não é só isso, naturalmente, existe aqui providência divina. Porque virá a perseguição, agora dos próximos capítulos, o próximo capítulo, final do 6 e o 7, vão-nos falar deste homem Estevão, que vai ser o primeiro mártir da Bíblia, e virá a perseguição a seguir, e quem é que é espalhado? São os gregos. Os apóstolos ficam em Jerusalém, e estes vão. Quem é que prega Cristo no capítulo 8? Há um eunuco que estava lá sozinho, e há outros em Samaria. É Filipe, este. Então, existem já homens que estão a ser preparados para que, assim que a perseguição vier, eles se espalhem e com a facilidade até que tinham em falar grego e o conhecimento da cultura, eles vão por aí e vão falando de Cristo também pelo caminho. Então, esta combinação fantástica, eles eram gregos e é de lá que surge, mas notem que eles foram escolhidos não apenas porque pertenciam a este grupo prejudicado, eles foram escolhidos porque eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esta combinação específica de sabedoria espiritual. Nós não devemos reconhecer apenas pessoas que fazem tarefas. Os diáconos não são somente pessoas que fazem tarefas. São pessoas espirituais. Devem ser pessoas espirituais. Se lermos a primeira carta de Paulo a Timóteo, nós veremos isso. As qualificações são qualificações de caráter. É exigido caráter. Nós podemos dizer, mas não é um serviço prático? Não deveria ser coisas mais práticas que deveriam ser exigidas a pessoas dessas? Não, é caráter. Porque os problemas na igreja são mais do que logísticos. São espirituais. São profundos. É por isso que eles têm que ter uma vida de oração, serem fiéis, serem pessoas cheias do Espírito Santo. Como nós vimos aqui em Estevão, cheio do Espírito Santo e de fé, e depois de Filipe. Depois então de escolhidos os apóstolos, estes homens são apresentados, diz-nos o versículo 6, que eles são apresentados perante os apóstolos, e há um ato significativo que é feito. Eles oram e impõem as mãos sobre estes homens. É um ato profundo que comunica algo visível e tangível da graça de Deus. É uma imposição de mãos pública que reconhece o chamado que eles têm. É isso que Paulo também diz a Timóteo, segundo a imposição que foi feita pelo presbitério, a imposição de mãos que foi feita pelo presbitério. Há este ato simbólico da mão colocada sobre estes homens. Estes homens não são apenas designados para uma tarefa, estes homens são consagrados a uma tarefa. Eles são consagrados ao serviço do Senhor. E, portanto, há este ato de impor as mãos. A Igreja não apenas resolve, então, este problema. A Igreja reconstrói a unidade. É isso que Paulo diz lá aos Efésios. Preservai a unidade pelo vínculo da paz. Preservem a unidade. E é o que a Igreja está a fazer. Há dor, há problema e há uma preservação da unidade.
uma reconstrução da unidade. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Quando os problemas e as tensões surgem na igreja, nós não devemos fazer a pergunta: como é que eu resolvo isto rapidamente? Como é que rapidamente resolvemos isto? Antes nós devemos fazer a pergunta: como é que o Espírito Santo quer nos formar e ajudar a resolver estes assuntos? Nós vivemos na dependência do Espírito, irmãos. E devemos viver na dependência do Espírito. A forma como estes homens são escolhidos, são apresentados, são consagrados, revela que o objetivo não era só a eficiência, era a santidade da própria igreja. Uma igreja saudável, irmãos, não é uma igreja onde poucos fazem tudo. É uma igreja onde muitos servem segundo os dons que Deus lhe dá. Atos 6, então, mostra-nos isso. Espaço para crescer. A igreja está a crescer. Líderes estão a ser levantados. A igreja está a ser abençoada, mesmo no meio da dor. Aliás, por causa da dor. Por causa da dor de crescimento. O que nos leva ao resultado. Versículo 7. Vejam o resultado. Diz-nos que a palavra de Deus era divulgada. Não é? Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isto é quase um refrão que vai acontecendo quando a igreja responde com humildade aos problemas, seja perseguição, seja problemas internos, seja estas questões. Há um refrão que se vai repetindo no livro de Atos. Crescia a palavra, a igreja crescia. E é isso que está a acontecer. Crescia a palavra de Deus e multiplicava-se o número dos discípulos e os sacerdotes obedeciam à fé. Vejam, Deus pega no que está torto. Deus pega no que está imperfeito e, em vez de abandonar a igreja imperfeita, restaura, renova para produzir ainda mais fruto do que estava a fazer. Começa com crescimento e termina com crescimento. Porque Ele está a restaurar, Ele está a abençoar. Lucas registra três resultados. Primeiro, crescia a palavra de Deus. Não significava que mais pessoas estavam a ouvir pregações, mas significava que a palavra estava a crescer, que estava a tomar espaço, estava a tomar lugar, não só nos corações dos discípulos, mas também por toda Jerusalém. A palavra estava a crescer, estava a irromper. Segundo, em Jerusalém multiplicava-se muito o número dos discípulos. A igreja não só continuou a crescer, como cresceu ainda mais do que antes. A igreja continuava a crescer. Isto derruba a ideia de que conflitos internos matam igrejas. Os conflitos na igreja não matam a igreja. Sabe o que é que mata a igreja? Conflitos mal resolvidos. Não são os conflitos que matam a igreja. Não são os problemas que matam as igrejas. São os problemas mal resolvidos. Problemas mal resolvidos matam a igreja, porque problemas bem resolvidos fazem com que a igreja ainda cresça mais. Mais discípulos vinham à fé. Tornam a igreja mais forte. E terceiro, e talvez o mais surpreendente, o resultado mais surpreendente, vejam, Lucas faz questão de dizer que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Isto é extraordinário. É extraordinário, porque os sacerdotes eram parte da elite judaica. Eram aqueles que se tinham oposto a Jesus e oposto aos discípulos, aos apóstolos. E o que nós vemos aqui é que alguns começam a converter-se. E porquê é que se começam a converter? Porque quando a igreja resolve os seus problemas com verdade, com amor, com dependência de Deus, existe um testemunho irresistível que acomete as pessoas que nos veem. Porque o mais natural é nós termos problemas. Mas o que não é natural é saber resolver problemas. É resolver com sabedoria divina, com sobrenatural. A fé cristã não convence só pela sua doutrina. Convence também pela beleza da sua comunhão. Pela beleza como resolve os seus problemas. Quando os sacerdotes viam aqueles judeus e hebreus e helenistas, num mesmo sítio, a adorar o mesmo Senhor, com tensões a serem resolvidas, eles diziam: eu não vi isto em mais lado nenhum. É impossível. Isto é sobrenatural. É a beleza de Cristo. É aquilo que Jesus já tinha dito. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que conhecerão se somos discípulos de Cristo? Se nos amarmos uns aos outros. As pessoas vão ver que somos discípulos de Cristo se nós conseguirmos amar-nos uns aos outros. A unidade, como Jesus depois diz no capítulo 17, existe a unidade entre nós, vai dizer aos outros que Cristo é o nosso Salvador. A unidade pela qual Ele ora é também para o testemunho de Cristo, para que creiam em Cristo.
Então a nossa unidade também testemunha do facto de que Jesus Cristo reina. Eu espero que isto faça a diferença em nós. Espero que a ideia de que a beleza da nossa comunhão atrai nos faça procurar e perseguir ainda maior comunhão e unidade uns com os outros. E mais, eu espero que se tu estás aqui e não conheces Cristo, que esta beleza possa ser atrativa para ti. Não somos uma igreja perfeita. Temos muitos problemas. Temos problemas e dores de crescimento. Mas uma coisa nós queremos fazer, resolvê-las com sabedoria divina, amar-nos uns aos outros, caminharmos em unidade. E eu espero que isto seja atrativo para ti se ainda não conheces a Cristo. Espero que percebas que aqui está um grupo diverso de judeus, hebreus e helenistas, de pessoas que vieram de muitos cantos, de pessoas que vieram de muitos lados, com uma coisa em comum, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por Ele morto e ressurreto. É Ele morto e ressurreto que nós clamamos, nós cantamos, nós ouvimos. É Ele que nós queremos seguir. É Ele que nós queremos apresentar e trazer-te a Cristo também. É Ele que nós queremos trazer também. Então, Atos 6 vai-nos ensinar que a saúde espiritual de uma igreja não é a ausência de conflito, é a forma como nós resolvemos os conflitos. Irmãos, vamos crescer mesmo quando crescer dói. Vamos procurar crescer mesmo quando crescer dói. Quando olharmos para trás e nos lembrarmos deste episódio em Atos 6, lembremos de uma igreja que não é ideal, uma igreja que não é perfeita, uma igreja que tem falhas, mas uma igreja com estas tensões todas que procura amar-se, procura depender de Cristo. E esta pergunta deve ressoar: estamos nós dispostos a crescer, mesmo quando crescer dói? Estamos dispostos a ouvir as murmurações como gritos pelo cuidado? Estamos dispostos a reconhecer as negligências e a saná-las com humildade? Estamos dispostos a alargar o serviço a todos nós e a todos em conjunto procurarmos soluções para que Cristo possa ser visto e exaltado no nosso meio? Estamos nós dispostos a colocar a palavra e a oração como prioridade na igreja, para que possamos ser alimentados, para que possamos ser uma igreja realmente espiritual? A verdade é que o Evangelho não nos chama para uma igreja confortável, chama-nos para uma igreja viva, e uma igreja viva terá sempre problemas, mas esses problemas são a oportunidade da graça do Senhor se revelar, da graça do Senhor se ver. E a negligência até pode se tornar em oportunidades de serviço, de crescimento espiritual uns com os outros. Atos 6 demonstra-nos que Deus não abençoa igrejas perfeitas. Deus abençoa igrejas imperfeitas, que olham para o perfeito como seu alvo e procuram crescer à sua imagem. Que o Senhor nos dê a graça de sermos exatamente uma igreja dessas, que se ama, que busca o Senhor, que na sua imperfeição revela as perfeições daquele que é o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe.